Então, vamos lá, né? Na aula de hoje, vou fazer uma breve revisão do que a gente já viu nesse módulo e aprofundar nos arcos côncavos, tá? No material que eu deixei para vocês no ambiente virtual, né? Eu deixei esse material nesses slides da Abril Educação. Eu peguei ele e fiz uma pequena adaptação para trabalhar um pouquinho mais com os exemplos, justamente pensando aí que poderia ter dúvidas somente com a videoaula e com esse material que estava lá, tá, pessoal? Então, fiz uma adaptação aqui desse material da Abril Educação. E vamos, então, relembrar esses conceitos e trabalhar alguns exemplos de como que a gente faz, identifica a primeira determinação de arcos côncavos, tá? Então, vamos lá. Só revisando o conceito, né, de arcos e ângulos, lembrando lá que o arco geométrico é uma das partes da circunferência delimitada por dois pontos, né, lembrando que esses dois pontos também pertencem a esse arco, né, então a gente tem aqui esse primeiro caso, né, o arco AB, então está aqui delimitado por esses dois pontos sob esta circunferência, né. Lembrando, né, que o comprimento de uma circunferência é essa fórmula, né, 2πr. Então, só lembrando que às vezes a gente vai precisar de relembrar esse conceito para resolver alguns exercícios. E o ângulo central, né, todo arco de uma circunferência, ele tem um ângulo central relacionado. Então, aqui no caso, a gente tem esse ângulo AOB, né, que está relacionado a esse arco AB. Aí lembra que nas videoaulas passadas, essas medidas, né, tanto do ângulo quanto do comprimento do arco, elas têm uma relação de proporcionalidade, né, e a gente tem aqui essa fórmula para utilizar e identificar essas medidas, né. Lembrando que esse Lzinho aqui é o comprimento do arco, né, o alfa é o ângulo e o R o raio dessa circunferência em que estamos identificando esse ângulo aqui. Tá? Então, só relembrando esse conceito, as unidades de medidas de arco de circunferência, ou ângulos, né? A gente estudou os dois sistemas de medida, né? Que era o sexagesimal, que é em graus, aí a gente viu aquela conversão, né? Grau, minuto e segundo. Lembrando que grau é a unidade usada quando dividimos uma circunferência em 360 partes congruentes, né? Com cada partezinha equivalendo a 1 grau, né? E o radiano é aquele cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Então, a gente tem que um arco de 180 graus, ele equivale a π radianos. Lembrando que seria esse aqui, né? Um arco de 180 graus seria aqui a metade de uma circunferência, né? Então, um arco aqui com meia volta, né? E daí a gente tem essas divisões, né? De uma determinada circunferência, em que, por exemplo, se eu tenho a metade da meia volta, a gente vai ter, então, um arco de 90 graus, né? Então, aqui, um arco de meia volta, vamos ter 180 graus, e um arco completo aqui, né? Ou seja, de uma volta completa, de 360 graus, ou 2π radiano. Lembrando sempre que a gente tem essa possibilidade dessa representação de graus em radiano, né? E com base naquelas unidades, né, nos dois sistemas de unidades de medida, a gente viu também que é possível fazer a conversão desses arcos de graus para radiano, lembrando que alguns não é nem necessário a gente fazer continha ali no papel, né, dá para a gente ter essa relação utilizando apenas o cálculo mental, né, que, por exemplo, se eu sei que eu tenho um arco de 180 graus, eu quero saber o de 60 graus, a gente sabe que o 60 é a terça parte de 180. Então, basta fazer esse cálculo mental mesmo, e a gente consegue, então, descobrir, né, fazer essas conversões de arco, tá? Mas, se não dá conta de fazer isso mais rápido, utilizando o cálculo mental, lembrar da boa e velha regra de 3, né? A gente sempre pode fazer essas relações para a transformação de um arco de graus para radiano e vice-versa, tá? Então, só um geralzinho aqui, lembrando o que a gente já estudou nesse módulo. Agora, vamos entender o que é a circunferência unitária ou circunferência trigonométrica, porque agora a gente vai partir
sempre, quando a gente trabalhar lá com as linhas trigonométricas, com as funções trigonométricas, né, a gente sempre vai estar agora dentro de uma circunferência unitária, sempre tendo ela como referência, né? E uma circunferência unitária nada mais é, né, que o seu raio, ele vai ter o comprimento, né, de uma unidade. Então, por isso que a gente fala de unitária, tá? E numa circunferência, a gente tem que entender o sentido dela, tá? E de acordo com esse sentido, qual que seria o sinal? Bom, a gente sempre vai considerar em uma circunferência sentido positivo quando a gente caminhar no sentido anti-horário. Então, a gente tem aqui, olhando para essa circunferência, né? Como é uma circunferência unitária, o raio tem mede aqui uma unidade, né? Se eu caminho para o sentido anti-horário, então eu estou caminhando para o sentido positivo dessa circunferência. Se a gente, ao contrário, né, fizer o caminho no sentido horário, aí esse sentido é o sentido negativo de uma circunferência. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, se eu quisesse o arco aqui de 90 graus, né? A gente sabe que seria aqui 1/4 dessa circunferência, o de 90 graus. Se eu caminho aqui para esse sentido anti-horário, então a gente tem um arco aí de 90 graus positivo. Se eu fosse caminhar no sentido aqui anti-horário, eu estaria... o que eu tenho que pensar, né? A volta completa é 360 graus. Se eu vou andar 90 graus aqui no sentido negativo, na verdade, a gente vai estar parando aqui, ó, 360 menos 90, eu vou estar parando aqui no arco de 270 graus, tá? Então, a gente está tirando, se eu andar nesse sentido negativo, eu vou estar subtraindo o valor do arco da circunferência toda, que seria os 360 graus. Se eu vou no caminho positivo, a gente só está considerando o valor do arco mesmo no sentido positivo. Então, se eu andei aqui 90, 180, 270, ou até aqui o 360, eu estou aqui andando no caminho positivo. Se eu vier por aqui, a gente vai estar fazendo a subtração desse valor do total da circunferência. A gente vai ver exemplos de situações em que nós não vamos estar trabalhando com um arco positivo. Então, por exemplo, vai aparecer lá menos 400 graus e eu quero encontrar qual que seria o arco côngruo a ele, a primeira determinação. Só que esse menos lá, então, indica que ao invés de eu estar andando no sentido positivo, a gente vai andar no sentido negativo, tá? Mas isso vai ficar mais claro aí com os exemplos. Então, dito isto, né, lembrando, feita essa revisão, né, de arcos e ângulos, entendendo o que é uma circunferência trigonométrica, né, vamos agora identificar, entender o que são arcos côngruos, ou congruentes. Então, a gente tem dois arcos, para a gente analisar se eles são côngruos, né, então, a partir do princípio que eu vou estar fazendo uma comparação. Então, considere que a gente tenha dois arcos, né? Eles vão ser côngruos quando as suas medidas diferem de um múltiplo de 2π ou 360 graus, né? Então, o que isso quer dizer? Vamos olhar aqui para esse desenho aqui da circunferência trigonométrica. Eu tenho esse arco AB. Aqui, se eu ainda estou nessa primeira volta, dentro da primeira determinação do arco, vamos imaginar que esse arco aqui seja o arco de 70, que aqui não tem uma medida. Se eu dou uma volta completa na circunferência e ando mais essa mesma medida do arco, eu vou estar num arco que é congruente ao da primeira volta, mas ele já não vai ser mais o arco de 70. Vai ser o 70 mais 360. Por quê? Porque a gente deu uma volta completa e andou mais os 70 graus, tá? Então, percebam, por isso que a gente fala congruentes. Eles vão estar na mesma posição, mas eles não são iguais, por quê? Porque o da primeira determinação eu não dei uma volta completa. Aí, depois que eu marquei ele, dei uma volta completa na circunferência, parei no mesmo lugar, eu vou obter um outro arco que é congruente àquele da primeira determinação. Assim, a gente pode fazer
várias voltas aqui na circunferência e ir obtendo os outros arcos que são congruentes àquela primeira determinação. Então, ó, vejamos mais exemplos aqui. Eu tenho um arco de 30 graus. Se eu der uma volta completa e andar mais 30 graus, a gente vai ter um novo arco que vai ser congruente ao arco da primeira determinação, que foi o de 30 graus, tá? Ou, se for transformado em radiano, né, o 30 graus a gente sabe que é π sobre 6. Aí eu poderia representar, né, o π sobre 6 mais 2π, que também seria um arco congruente ao π sobre 6. Então, aqui, mesma coisa, eu tenho aqui um de 45 graus. Se eu andar uma volta, então eu vou somar mais 360 graus. Se eu andar mais uma volta, então é 360 mais 360 mais o 45 graus. Se eu andar 3 voltas, então eu vou lá, 360 mais 360 mais 360. Ou seja, sempre que a gente anda uma volta completa, a gente vai somar no valor do arco dado mais o valor correspondente à quantidade de volta. Lembrando que uma volta a gente tem 360 graus, ou se for em radiano, né, 2π. 2π radiano, tá? Então, assim a gente vai obtendo os arcos que são congruentes a esses da primeira volta, tá? Aí aqui é a mesma coisa, no caso, se a gente for andar no sentido negativo. A única coisa que vai mudar aqui é o sinal, né? Então, se eu tenho aqui o arco de 60 graus, eu vou andar agora para o sentido horário, né? Que aí, no caso, seria o sentido negativo. Aí, aqui, a gente vai colocar esse menuzinho que indica que a gente está andando no sentido negativo da circunferência trigonométrica. Então, esse é o conceito de arcos côncavos, tá? Então, olha, no caso do 30, se eu andei uma volta só, vai ser o 390, né? Porque 360 mais 30, 390. Se eu andar mais uma volta, aí eu vou ter que somar esse valor mais 360, tá? Então, como que a gente poderia representar uma fórmula geral, ou seja, uma generalização da quantidade de voltas que a gente pode dar para a obtenção de arcos côncavos? A gente pode generalizar da seguinte forma. Olha, se eu tenho um ângulo, né, que aqui a gente vê os exemplos de 30, 45, 60. Então, eu vou chamar de alfa para me colocar aqui a generalização. O alfa pode ser qualquer ângulo da circunferência trigonométrica, né? Se eu quero achar todos os arcos que são congruentes a este ângulo, a gente, então, vai somar, né, a quantidade de voltas vezes 360 graus, porque a gente sabe que uma volta é 360, que duas vão ser 720, porque a gente sempre vai estar somando mais 360. Então, para generalizar isso, eu coloquei aqui esse K, que é uma constante, que pode assumir qualquer valor, desde que esse valor seja um valor pertencente aos números inteiros, né? Porque não faz sentido eu falar meia volta, quando eu vou descobrir os arcos côncavos, porque para chegar naquela mesma posição do arco, eu tenho que dar uma volta completa, então tem que ser o número inteiro, tá? Então, por isso que essa generalização aqui de todos os arcos côncavos ao ângulo alfa dado, o casinho aqui, ele vai indicar a quantidade, o número de voltas que a gente está dando na circunferência trigonométrica para a obtenção desses arcos côncavos, tá? Lembrando que sempre esse casinho aqui vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, porque não faz sentido a gente colocar números aqui que não são inteiros, tá? E essa mesma generalização também a gente pode representar, ao invés de grau, utilizando o radiano, né? Então, ao invés aqui do alfa, nós vamos colocar um x, que equivale ao valor do arco em radiano, mais K, que é o número que corresponde à quantidade de voltas na circunferência trigonométrica, e 2π. Antes a gente tinha 360 graus, a gente sabe que 360 equivale a 2π. Então, só fazendo mesmo essa mudança aqui da generalização dos arcos côncavos para grau, para radiano. Então, a gente teria isso aqui, né? O valor do ângulo em radiano mais o K, que é o número de voltas que vai ser dado nessa circunferência, vezes o 2π,
que é o valor que equivale a uma volta completa na circunferência. Mas aí, usualmente, a gente não coloca assim, ó, K2π, né? A gente coloca 2kπ na fórmula. Mas não faz diferença nenhuma, né? Porque o produto aqui, no caso da multiplicação, ela é comutativa, não vai importar a ordem, né? Então, aqui para o radiano, eu posso colocar x mais 2kπ com k pertencente aos inteiros. Então, essas são as expressões que vão determinar todos os ângulos, os arcos que são congruentes a determinados ângulos. Então, olha, se a gente fosse colocar aqui, representar todos os arcos congruentes ao arco de 30 graus, aí ficaria assim, ó, 30 graus mais K, que multiplica 360 graus. Se fosse 45, 45 mais K, que multiplica 360, 60 graus. 60 mais K, que multiplica 360. Se for em radiano, a gente faz a conversão do que equivale para radiano e substitui aqui no radiano. Por exemplo, do 90 graus, seria π sobre 2 mais K, que multiplica 2π, tá? Então, isso aqui é só mesmo uma fórmula de generalizar e de representar todos os arcos côngruos a esses arcos dados aqui, ok? Então, vamos entender como que a gente faz a determinação a primeira determinação positiva de um arco, né? Então, olha só, pessoal, cada ponto, como eu falei para vocês antes aqui, da circunferência, ele pode ser associado a infinitos arcos côngruos, né? E aquela generalização que a gente chegou agora há pouco demonstra, né? Porque a gente sabe que o conjunto dos números inteiros são infinitos. Então, eu posso atribuir valores para aquele valor de K infinito. Então, um arco, aqui no caso o arco AB, ele pode ter infinitos arcos congruentes a esse, né? Dependendo da quantidade de voltas que a gente vai realizar aqui na circunferência trigonométrica, né? Então, o arco da primeira volta positiva, ele vai estar entre 0 e 2π. A gente sabe que uma volta completa equivale a 2π, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, eu quero a primeira determinação positiva de um arco, a gente quer saber qual que é o valor do arco dentro dessa volta, ou seja, da primeira volta da circunferência. Então, de 0 a 2π. Quando a gente encontra essa primeira determinação, a gente consegue identificar qualquer valor congruente a esse arco, simplesmente atribuindo a quantidade de voltas. Então, se eu achei a primeira determinação, eu quero saber qual que vai ser o ângulo congruente, o arco congruente a essa primeira determinação, basta eu multiplicar pela quantidade de voltas que eu vou dar nessa circunferência trigonométrica. Então, olha só, para a gente entender melhor, vou utilizar aqui um recurso do GeoGebra, né, que tem aqui dinâmico para a gente conseguir identificar isso. Então, olha só, vamos imaginar esse arco aqui, formado por esse ângulo alfa. Aqui, ó, eu ainda estou dentro da primeira volta. Eu não completei a volta. Se eu andar, então aqui, ó, eu vou vir aqui, vou andar, perceba que a circunferência está ficando vermelha, porque eu estou completando a volta. Quando eu completo essa volta aqui e paro aqui novamente, eu não vou ter mais aquele arco da primeira determinação, porque vai ser aquele valor do arco mais uma volta completa. Então, eu somei mais 360 graus. Então, quando eu parar aqui novamente, vai ser um arco que é congruente àquele da primeira volta, tá? E assim por diante. Se eu der mais uma volta e parar lá novamente, eu vou ter um arco que é congruente àquele da primeira volta. Só que ele é um valor daquela primeira, mais 2 vezes o 360, porque eu dei 2 voltas na circunferência trigonométrica, tá? Depois a gente volta lá nessa parte, na dinâmica lá, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo em relação às ideias de seno, cosseno e tangente ali, tá? Mas, por enquanto, vamos só entender essa lógica da primeira determinação de um arco, determinação positiva, e essa relação que a gente sempre vai identificar os arcos côngruos fazendo essas voltas na circunferência trigonométrica, tá?
Então, vamos lá para exemplos, né? Porque são com os exemplos que vocês vão conseguir assimilar melhor como que a gente identifica essa primeira determinação. Aí, como sempre, pessoal, a gente tem tanto arcos e ângulos, no caso, em graus e em radiano. Então, é possível a gente fazer essa primeira determinação nessas duas formas, né? Então, vamos primeiro pegar um exemplo aqui que é em graus. Então, vamos imaginar que eu tenho um ângulo aqui, ó, de 1250. Só que esse 1250 já passou de 360. A gente já sabe que esse ângulo já não está mais na primeira volta da circunferência. A gente sabe que eu tive que dar voltas completas na circunferência para chegar nesse ângulo aí. Mas aí eu quero saber qual que é a primeira determinação positiva do arco correspondente ao ângulo de 1250 graus. Para a gente identificar, então, qual que seria essa primeira determinação, basta a gente fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ângulo, dividir por 360, que a gente sabe que uma volta completa equivale a 360. A divisão, a gente tem que pensar, então, né? Qual o número que eu multiplico por 360, que vai dar 1250 ou chegar próximo desse valor, né? Então, se eu colocar 4, vai passar. Então, eu coloquei 3. 3 vezes 360, 1080. 1250 menos 1080, sobrou aqui 170. E a gente sabe lá da álgebra, né, do algoritmo da divisão, que esse número aqui, que é o dividendo, eu posso escrever ele como sendo, né? Aqui ficou faltando um zerinho. 1250 igual ao quociente vezes o divisor, então, 3 vezes 360, mais o resto aqui. Agora, observe o seguinte, olha, lembra lá daquela fórmula da generalização dos arcos congruentes? A gente não coloca o ângulo da primeira determinação, ou seja, da primeira volta da circunferência, mais K vezes 360, sendo que o K é o número de voltas que a gente deu na circunferência trigonométrica. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente tem exatamente aquela forma generalizada. Então, logo, esse ângulo que está aqui, que vai ser o resto da divisão, ele corresponde à primeira determinação positiva desse ângulo que está aqui, tá? Então, sempre para a gente achar a primeira determinação positiva de um arco, a gente vai fazer esse processo. Eu vou pegar ele, dividir por 360, porque 360 é o valor da volta completa, e o resto vai ser exatamente a primeira determinação positiva do arco, tá? E esse 3 aqui, que é o quociente da divisão, indica, então, que a gente deu, a partir do ângulo de 170 graus, indica que a gente deu 3 voltas completas na circunferência para chegar nesse valor de 1250 graus, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Ó, agora eu tenho um grau 750. Então, se eu quero saber, 750 a gente sabe, né? Passou de 360, logo já não está mais dentro da primeira volta, que seria de 0 até 2π, ou 0 até 360 graus. Como está em graus, então a gente vai fazer a divisão por 360. Aí, de novo, o quociente dessa divisão vai corresponder ao número de voltas que foi dada. O resto dessa divisão vai corresponder ao arco, né? O ângulo que corresponde ao arco da primeira determinação, tá? Então, fazendo essa divisão aqui, a gente obteve 35 graus como resto. Quer dizer que esse 35 graus é exatamente a primeira determinação positiva do arco de 750 graus. Ok? Agora vamos ver em radiano, né? Como sempre, a gente tem essa possibilidade de fazer essas conversões. Então, vamos encontrar a primeira determinação positiva do arco 97π sobre 13. Então, esse arco aqui já não está mais dentro da primeira determinação. A gente sabe que uma volta completa é 2π. 97 dividido por 13 aqui vai passar. Então, já não está mais dentro da primeira determinação. E daí a gente vai usar o mesmo processo, pessoal.
Só que aqui a gente tem que se atentar para o seguinte: a divisão não vai ser pelo número que está aqui no denominador. Ela vai ser sempre pelo dobro desse número que está aqui no denominador. Então, ó, o dobro de 13 é 26. Então, eu vou pegar o numerador que está aqui e dividir sempre pelo dobro do número que está aqui. E vocês vão entender por que é o dobro, que uma volta completa é 2π. Então, a gente vai ver que sempre lá no final eu vou conseguir chegar a esse 2π quando a gente faz essa divisão pelo dobro, né, de 2. Então, olha, 97 dividido por 26 deu esse resultado aqui, né? Quociente 3, só que sobrou esse resto aqui, 19. Aqui no radiano ele vai ser um pouquinho mais, não digo complicado, porque não é complicado, mas é um pouquinho mais extenso, porque lá no grau, o resto aqui a gente já tem direto o valor do arco da primeira determinação positiva. Só que aqui no radiano, a gente ainda tem que fazer o seguinte, porque, ó, eu não peguei esse π aqui para colocar ele na divisão, eu fiz a divisão sem o π, né? Então, eu tenho que pegar, depois que a gente fez aqui a divisão, e a gente sabe que a gente pode escrever esse número 97, que é o dividendo, igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, quando a gente chega nessa equaçãozinha aqui, ó, aí a gente vai ter que multiplicar por π sobre 13 em ambos os membros da equação. Porque a gente tinha o π lá e o 13, né? Então, eu tenho que pegar, depois que eu faço essa divisão, eu tenho que pegar essa equaçãozinha aqui e fazer a divisão em ambos os membros dessa equação por π sobre 13. Então, quando eu faço isso, 97 vezes π sobre 13 vai dar 97π sobre 13, que é exatamente o valor que eu tenho ali, ó. Por isso que eu tenho que fazer essa divisão, essa multiplicação em ambos os membros da equação, para a gente obter, de fato, o valor aqui do arco que a gente estava querendo encontrar a primeira determinação, tá? Então, quando eu multiplico por π sobre 13 desse lado aqui da igualdade, a gente tem que fazer a mesma multiplicação do outro lado. Então, ó, 3 vezes 26 multiplicando por π sobre 13, né, vai ficar 3 vezes 26π sobre 13, 19 vezes π sobre 13, 19π sobre 13. Então, ó, percebam que quando a gente faz essa divisão do 26 por 3, dá exatamente o 2π. Por isso que a gente sempre vai pegar aqui o denominador e fazer a divisão pelo dobro. Que quando a gente volta aqui, ó, a gente vai fazer essa divisão e obter aqui o 2π. Olha, agora olha aqui essa parte. É exatamente aquela expressão da generalização de arcos côngruos. Eu tenho aqui o 2π, que equivale a uma volta completa. Eu tenho o ângulo, né, correspondente ao arco. E aqui o número de voltas que eu vou dar na circunferência para obter esse arco do que a gente estava querendo achar a primeira determinação positiva. Então, qual que é a primeira determinação positiva? Esse maisinho aqui, ó, esse valor aqui, 19π sobre 13, tá? Vamos ver um outro exemplo em relação a radiano. Vocês viram aí que, quando é em grau, a gente faz a divisão direto, o resto já é o valor da primeira determinação. Quando é em radiano, a gente tem que fazer a divisão, mas sempre pelo dobro do denominador, e depois a gente tem que multiplicar o valor aqui do π sobre o número que tiver aqui, em ambos os membros dessa equação que a gente encontra, para então chegar no valor da primeira determinação positiva do arco, tá? Vamos ver um outro exemplo. Então, olha só. Agora eu quero achar 15π sobre 2. Eu quero saber qual que é a primeira determinação. A gente já sabe que isso aqui não está na primeira, porque, ó, 15 dividido por 2 dá um número maior do que 2, ou seja, dá um número que já não está mais no 2π, dentro de 0 a 2π, não está na primeira determinação. Para achar a primeira determinação, a gente sempre vai fazer o quê? Pegar esse número que está aqui no numerador e dividir pelo dobro do denominador. Então, fazendo lá a divisão, 15, dobro de 2 é 4. Então, 15 dividido por 4. Aí aqui é o 3, porque se eu colocar 4 passa, né? 3 vezes 4, 12. 15 menos 12 deu 3. Então, o resto aqui dessa divisão é 3. Aí, lembrando lá da álgebra, que a gente sempre pode colocar aqui no algoritmo da divisão, o 15 vai ser igual a 3 vezes 4, ou seja, o quociente vezes o divisor, mais o resto. Então, tem aqui, ó, 15 igual 3 vezes 4,
mais o resto que é 3. Como era 15π sobre 2, então eu vou pegar π sobre 2 e multiplicar em ambos os membros desta equação. Então, desse primeiro membro, eu vou ter 15 vezes π sobre 2, então eu tenho 15π sobre 2. 3 vezes 4 vezes π sobre 2, vai ficar 3 vezes 4π sobre 2. 3 vezes π sobre 2, 3π sobre 2. Pronto, agora a gente chegou novamente no arco da primeira determinação. Ó, perceba novamente que quando a gente faz essa divisão, a gente chega aqui no 2π, né, que é aquela expressão geral. O 3 vai indicar a quantidade de voltas que foi dada na circunferência trigonométrica, né, o 2π equivale a uma volta completa na circunferência, e esse 3π sobre 2 aqui, então, é exatamente o arco, né, a primeira determinação positiva do arco, né, que no caso, esse 15π sobre 2 é congruente, então, ao arco de 3π sobre 2. Ok, pessoal? Dúvidas aqui nessas transformações? Aqui eu vou disponibilizar essa apresentação depois lá no material complementar da nossa sala, do ambiente virtual. E aqui tem um link, é um vídeo de 4 minutos e pouquinho, não dá nem 5 minutos, que tem mais 4 exemplos, tá? Então tem mais 2 exemplos de transformação com graus, né, para achar a primeira determinação positiva do arco, e tem mais 2 exemplos em radiano, tá? Antes, e vocês vão ver isso também lá nesse vídeo, tem um macetezinho, tá? Que, na verdade, é só para vocês terem uma técnica mais rápida de chegar nesse valor aqui, ó. Mas nesse macete, a gente está fazendo exatamente esse mesmo processo que está aqui. Que é o seguinte, vocês podem olhar para o número e pensar assim, ó. Qual que é o dobro do denominador? O dobro é 4. Qual o número que eu multiplico por 4 que dá 15 ou chega próximo de 15? 3, porque 3 vezes 4, 12. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 12π sobre 2 mais... Aí, 12 para 15, falta quanto? Falta 3. Então, eu posso escrever como sendo 12π sobre 2 mais 3π sobre 2. Então, eu chego direto aqui no valor de 3π sobre 2. Estamos fazendo esse mesmo processo, só porque aí tem esse macete que é para vocês lembrarem do processo. Então, é sempre fazer o dobro do denominador, aí eu tenho o valor. Esse valor eu vou multiplicar pelo número que vai chegar próximo do que está aqui no numerador, e depois eu vou colocar esse número que está aqui, somando com esse valor que chegou próximo, mais o que falta para atingir aqui o valor de 15. Então, o valor, dobro, 4. 4 vezes 3, 12. 12 para 15, está faltando 3. Então, vai ficar 12π sobre 2 mais 3π sobre 2. E esse valor do mais 3π sobre 2 é exatamente a primeira determinação do arco positivo, tá? O processo é esse, tá, gente? Mas é só mesmo para vocês sempre quiserem lembrar e para poder fazer esse cálculo quando for em radiano, tá? Aí depois vocês acessam, então, essa videoaula, é bem curtinha, mas só para reforçar mais essa questão de como que a gente faz o cálculo e acha a primeira determinação dos arcos positivos, ok? Vamos ver agora a questão da determinação de quadrantes, né? A gente sabe que os eixos x e y, eles vão dividir a circunferência unitária em 4 partes congruentes, né? Chamadas de quadrantes. Então, a gente tem aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, o primeiro aqui, ó, a gente tem ali de 0 até 90. Lembrando que o 0 e o 90, eles são pontos dos eixos e não do quadrante, tá? Então, esses pontos que estão nos eixos, a gente vai chamar de pontos dos eixos, e os demais pontos, eles vão estar compreendidos entre os quadrantes. Aí, no caso, pode ser, se eu tenho aqui, por exemplo, desse valor aqui, depois do 0, né, 1 grau, até o 89, alguma coisinha, a gente vai estar dentro do primeiro quadrante. Aí o 90 vai ser um ponto do eixo. Em diante aqui, nós vamos estar dentro do segundo quadrante. Depois, o 180 vai estar um ponto do eixo, né? No caso, está no eixo X.
a partir de 180 até antes de 270, a gente vai estar aqui no terceiro quadrante, e assim os demais pontos no quarto quadrante. E aí o 270 e o 360 pontos desse eixo aqui, tá? É importante a gente saber essa divisão de quadrantes de uma circunferência unitária, porque depois a gente vai ver como que a gente faz redução ao primeiro quadrante. Ou seja, nós vamos ter ângulos aqui, no terceiro, por exemplo, como que eu faço a redução do ângulo que está aqui lá para o primeiro quadrante. Por que a gente precisa saber disso, né? Porque nesse primeiro quadrante estão os ângulos notáveis, que a gente sabe quais são os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis, que a gente já calculou antes. E os ângulos que estão nos demais quadrantes, eles têm essa relação com esses ângulos que estão no primeiro quadrante. Então, se eu sei aqui o valor do ângulo do primeiro quadrante, e eu estou aqui no terceiro, quando a gente faz essa... quando eu determino esse ângulo que está aqui lá para o primeiro, quando eu faço essa correspondência, eu também vou saber qual que vai ser o valor do ângulo que está aqui, tá? A gente vai ver isso melhor futuramente, aliás, no próximo módulo, mas por isso que a gente precisa compreender que tem essas divisões aqui em quadrantes na circunferência unitária, tá? Da mesma forma, né, aqui está em graus, e esse outro exemplo aqui, essas medidas estão em radianos, né? Mas é o mesmo formato. O que a gente sempre tem que saber, né? Se eu estou dentro de uma circunferência unitária, esses valores, né, do x e do y, né, dos valores que vão corresponder aqui ao eixo x, os valores que vão corresponder ao eixo y, sempre vão estar entre -1 e 1, tá? Porque é uma circunferência unitária. Então, a unidade do raio aqui, né, é 1. Esses valores sempre vão estar compreendidos entre -1 e 1, tanto o x quanto os valores para o y, tá? Tem aqui alguns exercícios que eu vou propor para que vocês façam, para ver se vocês conseguiram compreender como que a gente acha, né, que foi o tema principal aqui da nossa aula de hoje, que eram os arcos côngruos, como que a gente acha, então, a primeira determinação desses arcos, tá?